Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu perguntar aqui, né? Porque se não estiver. Estão me ouvindo? Sim, beleza. Então, galerinha, então vamos lá, vamos começar mais uma aula. Bom dia, Alice, Angeline, Daniela, Gabriel, Giovana Maria, Guilherme Valeriano, Pazine acabou de sair aí, Matheus e Vinícius. Galerinha, hoje nessa aula vamos dar continuidade aí, né, naquela aulinha que a gente começou ontem a respeito de probabilidade. Vou resolver alguns exercícios aí lá da página 181, né, visto que a parte de conteúdo teórico de probabilidade é bem pouco mesmo, certo? A gente mata essa parte de probabilidade hoje mesmo, certo? E o primeiro exercício que eu trouxe, né, esse número 1, ele diz o seguinte: se uma pessoa jogar um dado cúbico honesto, né, um dado comum, com as faces numeradas de 1 a 6, qual é a probabilidade de sair o número 4 e de sair um número ímpar? Então, o primeiro fato, antes de começar o exercício, né, no caso de probabilidade, é a gente saber todos os resultados possíveis. Então, eu vou escrever aqui, ó, todos os resultados possíveis. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Não está funcionando. Deixa eu conectar e desconectar aqui novamente. Então, eu vou anotar aqui todos os resultados, né? Todos os resultados possíveis. Todos os resultados. Beleza? Então, todos os resultados, no caso, eu tenho todas as probabilidades, todas as chances de cair, no caso, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 4, o número 5 e o número 6. Esses daqui são todos os resultados possíveis, né? E aí eu quero que ocorra, né, o evento, no caso, favorável, né? Então, a primeira pergunta de sair, no caso, o número 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, evento, no caso, evento favorável. Certo? Evento favorável. O evento favorável, no caso, é apenas o número 4, para a primeira pergunta. Então, por exemplo, a probabilidade de cair o número, a probabilidade, no caso aí, ó, de cair, certo, o número 4, vou escrever dessa forma, assim, ó, ela vai ser igual os eventos favoráveis, a quantidade de eventos favoráveis, que no caso é apenas um, eu quero que caia o número 4, então é um evento favorável, dividido pela quantidade de chances, no caso aí, de todos os resultados. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho, no caso aí, 6 chances, certo, de cair outros resultados. Então, a resposta ficaria, no caso, 1/6, né? Então, a resposta ficaria 1/6. Se eu quisesse saber, né, em forma de porcentagem, então eu multiplicaria esse número por 100. Então, 1 vezes 100, né, no caso é o próprio 100, dividido por 6. Então, quando eu faço 100 dividido por 6, isso é igual a 16. Deixa eu anotar aqui, travou novamente, espera aí. Então, eu tenho uma chance de 16,7% de cair, no caso, o número 4. E aí ele pega e fala, no caso aqui, nessa outra aqui, ó, e de sair um número ímpar. Então, de sair o número ímpar, no caso aí, foi o primeiro exercício que a gente fez ontem, no caso aí, o primeiro exercício que a gente fez ontem, quando eu comecei a explicar, no caso aí, a parte de probabilidade. A chance que eu tenho de sair, no caso, o número ímpar, no caso, eu tenho 50% de chance. Por que 50% de chance? Porque eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 chances em 6, então eu tenho 3 chances em 6 de sair, no caso, um número ímpar. Então, calculando aqui, no caso aqui, ó, a probabilidade, eu vou escrever só o i de ímpar, de cair um número ímpar, vai ser o quê?
Quais são os resultados favoráveis para cair o número ímpar? Então, é 1, 2, 3. Então, seria, no caso, 3. Dividido por todos os resultados possíveis. Quantos são os resultados possíveis? No caso, são 6. Então, eu dividiria isso daqui por 6. Agora, eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui por 3 e eu posso dividir aqui por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Se eu quiser saber o resultado em porcentagem, eu multiplico isso por 100. Então, a probabilidade vai ser 1 vezes 100 é igual a 100, dividido por 2 é igual, no caso aí, a 50%. Então, a primeira pergunta, a probabilidade de sair, no caso, o número 4 é de 16,7%, e de sair, no caso, um número par, no caso aí eu tenho 50% de chances de sair um número par. Tranquilo? Deu para compreender esse, galerinha? Vocês podem me dar um feedback se está tudo ok, se eu posso passar para a próxima. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Valeriano falou que o áudio está tranquilo. Beleza, então. Não entendi direito. Vou explicar novamente, Gabriel. Eu faço novamente aqui, beleza? Então, eu vou voltar aqui nesse exercício, pegar a borracha, certo? Deixa eu apagar isso daqui, certo? Deixa eu apagar isso daqui novamente, a gente começa, no caso, a raciocinar do zero, para você entender. Então, veja bem, o que é probabilidade? Né? Então, a probabilidade é, no caso, o número de eventos favoráveis, a quantidade de eventos favoráveis, dividido por todos os resultados possíveis. Então, toda a probabilidade ela vai ser calculada assim. Ó. Então, a probabilidade de ocorrer, no caso, um evento E qualquer, então esse é um E de evento, de ocorrer um evento, vai ser igual. Aí, no caso aqui, ó, todos os resultados, né, resultados favoráveis, então vou escrever aqui, ó, resultados favoráveis, beleza? Dividido por resultados possíveis. Então, a probabilidade ela é calculada desse modo, né? Então, a probabilidade de alguma coisa é resultados favoráveis. O que são esses resultados favoráveis? É aquilo que eu quero que aconteça. É aquilo que eu quero que aconteça. E resultados possíveis são todos os resultados que pode cair, inclusive aqueles que eu quero que aconteça. Então, olha só, resultados favoráveis, né? Então, vou escrever aqui, ó, RF. Né? RF, resultados favoráveis. Então, os resultados favoráveis que eu quero é para sair, no caso, o número 4. Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, resultados favoráveis é o número 4. Agora, eu vou escrever aqui, ó, RP, resultados possíveis. Então, se eu jogo um dado para cima, pode sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 5, e o 6, beleza? Agora eu faço, no caso, essa conta, né? Então, a probabilidade de ocorrer, no caso aí, eu vou escrever assim, ó, um evento, no caso aí seria o número 4, a probabilidade de sair o número 4 vai ser igual à quantidade de resultados favoráveis. Qual é a quantidade de resultados favoráveis? É apenas o quê? 1. Então, de seis chances que eu tenho, né, o resultado que é favorável, que eu quero que saia, é apenas 1. Então, eu vou lá e escrevo 1, que é a quantidade, dividido, no caso, por resultados possíveis. Quais são a quantidade de resultados possíveis? No caso aqui, são 6. Eu vou lá e divido por 6. Então, a resposta ficaria, no caso, 1/6, certo? Mas eu prefiro saber essa resposta em forma de porcentagem. Então, eu vou e multiplico tudo isso daí por 100. Então, eu multiplico 1 vezes 100, vai dar 100, certo? Dividido por 6. Então, 100 dividido por 6 vai dar, no caso aí, 16,7% aproximadamente. Então, esse daqui é para sair o número 4.
Agora, se eu quero, no caso, que saia um número ímpar. Então, o número ímpar, os meus resultados favoráveis, vou escrever, fazer uma divisão aqui, escrever aqui, ó, para o número ímpar, que é a segunda pergunta. E de sair o número ímpar? Então, os meus resultados favoráveis para sair o número ímpar, quais são? É o 1, o 3 e o 6. Então, pode cair o 1, que vai ser favorável ao que eu quero, o 3 também vai ser favorável e o 5, certo? Os resultados possíveis, ele não muda, continua sendo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Então, eu vou calcular a probabilidade de sair um número ímpar. Então, a probabilidade de sair um número ímpar vai ser a quantidade de resultados favoráveis, que é 1, 2, 3, vai ser 3, dividido, no caso, pela quantidade de resultados possíveis. A quantidade de resultados possíveis, no caso, vai ser 6. Isso dividido por 6, certo? Então, fica 3 sextos, né? Agora, veja bem, 3 sextos é uma fração que eu posso simplificar. Então, para simplificar essa fração, eu vou dividir aqui em cima por 3 e aqui em cima por 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a chance que eu tenho de sair um número ímpar é de metade, né? Se eu quiser saber em forma de porcentagem, eu vou lá e multiplico isso por 100%. Então, 1 vezes 100 é 100, tudo isso dividido por 2, e aí 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, eu tenho 50% de sair um número ímpar. E é bem óbvio, né? Então, ó, resultados possíveis, eu tenho 6. Resultados favoráveis, eu tenho 3. Então, eu tenho, no caso aí, metade dos resultados, né? Metade dos resultados possíveis ao meu favor. Então, por isso, como eu tenho metade dos resultados possíveis ao meu favor, eu tenho 50% de chance de sair um número, no caso, ímpar. E eu tenho 16% de chance de sair um número, no caso, 4. Belezinha? Professor, o Pazini mandou dizer que a net dele tá ruim, por isso ele não consegue. Beleza, tranquilo, acontece. Galerinha, e o restante? Ok? Conseguiu compreender aí, Gabriel Moraes? Certinho? Perfeito? Beleza, tranquilo. Todos os outros aí também, agora entendeu? Tranquilo, os outros aí também estão tudo de acordo, sem dúvidas. Então vamos lá, vou avançar para a próxima aqui, ó. Essa próxima, ele diz o seguinte, né? Em uma urna, há 8 Professor, bolas. Eu. rapidão, na outra atividade, poderia, para descobrir o 4, as porcentagens no 4, poderia dividir 100% por 6, que aí é descobrir a porcentagem de cada número. A porcentagem por 6 É, poderia. 100% por 6 por 6. Seria, Valeriano, um outro modo de pensar. Porque, olha só, o 4, ele é apenas um número entre, no caso, 6, né? No caso aí, o 4, ele é apenas um número entre 6, né? Se ele é apenas um número entre 6, então cada número, no caso aí, se eu pegar 100 e dividir por 6, cada número vai ter, no caso, 16,7% de chance. Poderia, sim, com certeza, fazer desse jeito que você falou. Porque, olha só, o 4 ele tem 16,7%, porque ele é apenas um número, né? Então, no caso, o 1 também teria 16,7%, o 2 também teria 16,7%, o 3 também, o 4 também, o 5 e o 6 também teria 16,7%. Poderia muito bem fazer desse jeito que não teria problema. Certinho? Era só isso? Uhum. Boa colocação, não tinha visto desse modo, né? Que no caso, pegar 100 e dividir por 6, poderia, né, no caso, saber, né, a porcentagem de chance de cada um de ser sorteado, né? Também poderia ser feito desse modo. E nessa outra aqui também vale, né? Também vale se a pergunta fosse, no caso, né? Ele perguntou isso de sair um número ímpar, 50%. E se fosse de um número par, também seria 50%.
E se fosse no caso de um número primo, também seria de 50%. Então, aí eu tenho vários modos de interpretar esse exercício que também daria certo, belezinha? Tranquilo? Vamos lá, questão 2. Questão 2. Em uma urna, há 8 bolas idênticas, numeradas de 1 a 8. Qual é a probabilidade de se retirar ao acaso a bola com o número 1? Agora, veja bem, essa bola aí, ó, com o número 1, é um resultado, no caso, favorável. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Então, no caso aí, ó, os meus resultados, o primeiro resultado favorável, certo? E eu vou escrever aqui, ó, esse 1 aqui no índice, beleza? Porque tem A, B, C e D, beleza? Então, eu vou escrever aqui, deixa eu apagar tudo isso daqui, ó, vou fazer assim, ó. Então, a letra A. Então, a letra A, ele quer que seja sorteada o número 1. Então, os meus resultados favoráveis vai ser apenas 1. Resultados favoráveis. E, no caso, eu vou ter resultados possíveis. Resultados possíveis eu tenho quanto? 8. Pode sair qualquer bola, no caso de 1 a 8. Então, pode sair o 1, pode sair o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Pode sair esses 8 resultados aí dessas bolas numeradas de 1 a 8. Então, olha só, a probabilidade de sair o número 1, certo? Vai ser o quê? Uma chance em quantas? Em 8. Então, é 1/8. Se eu quiser saber em porcentagem, eu vou lá e multiplico por 100. 1 vezes 100 é 100. 100 dividido por 8, isso daí dá igual a 12,5%. Então, a probabilidade de sair um número 1 vai ser, no caso aí, de 12,5%. Belezinha? Ok? Vamos lá. E a letra B? A letra B, ele diz o seguinte, ó, uma bola com um número par. Uma bola com um número par. Então, os resultados, no caso aí, ó, os resultados favoráveis. Então, com o número par pode ser o quê? O 2, pode ser, no caso, o 4, pode ser o 6 e pode ser, no caso, o 8. Então, veja bem, eu tenho 4 chances de sair um número par, que é um resultado favorável. Os resultados possíveis, ele não muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, veja bem, dá para a gente fazer aqui direto, né, sem fazer conta. Então, eu tenho 4 resultados favoráveis de 8 chances. 4 resultados favoráveis de 8 chances. Então, eu tenho metade dos resultados favoráveis. Então, metade dos resultados favoráveis, eu tenho aí 50% de chance na letra B. Por que 50%, professor? Porque, olha só, eu tenho 8 resultados possíveis. 8 resultados possíveis. Beleza? E desses 8 resultados possíveis, 4 está ao meu favor. 4 desses resultados estão ao meu favor. Então, metade dos resultados possíveis estão ao meu favor. Se metade dos resultados possíveis estão ao meu favor, então eu tenho aí, no caso, 50% de chance, né, de ser sorteado uma bola de número par. Letra C, beleza? A letra C, ele diz o seguinte, ó, a bola com o número 1, então de ser sorteada ao acaso, a bola com o número 1, e em seguida retirar uma bola com o número par, né? Então, se a gente aí, ó, for pegar a primeira questão, né, de ser sorteada a bola 1, eu tenho, no caso aí, 1/8, né? Então, eu tenho 1/8 de sair a bola 1, né? E ele pega e fala, ele repõe a bola, repondo a bola retirada. Então, quando ele faz a reposição dessa bola, né, então ele foi lá, sorteou, saiu o número 1, certo? Beleza, saiu o número 1, tranquilo. Ele foi lá e colocou aquela bola que foi sorteada novamente dentro dessa urna. E agora ele puxou novamente e quer que saia o número par.
Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar as frações das probabilidades. Por quê? Porque são dois eventos, no caso aí, independentes. São dois eventos que têm que acontecer em determinada ordem. Então, se dois eventos vão acontecer em determinada ordem, eu tenho que fazer a multiplicação das frações das probabilidades de cada um. Então, por exemplo, para o número, no caso 1, eu tenho 1/8 de chances dele sair. No caso aí, ó, de sair o número par, na questão, no caso B, certo? Eu sei que é 50%. 50% é a mesma coisa que 1/2, né? Metade. 1/2 significa metade. Agora, o que que eu faço? Eu multiplico as frações das probabilidades. 1 vezes 1 é igual a 1. 8 vezes 2 é igual a 16. Se eu quiser Desculpa. Se eu quiser saber em forma de fração, em forma de porcentagem, eu vou lá e multiplico por 100. Então, 1 vezes 100 é igual ao próprio 100 dividido por 16. Então, 100 dividido por 16, isso é igual a 6,25%. 6,25%. Então, esse daqui seria os meus resultados. Né? No caso, letra C, 6,25%, letra B, 50%, e letra A, 12,5%. Agora, perguntar aqui, essa última questão, né, a letra C, deu para entender essa última questão? O porquê que eu multiplico as duas probabilidades? Né? Por que eu multiplico essas duas probabilidades? Eu multiplico essas duas probabilidades porque esses eventos eles têm que acontecer nessa ordem. Sai o número 1, depois sai o número par. Por isso que eu faço a multiplicação no caso dessas probabilidades. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. Questão 3. Questão 3 aí da Professor, parte. e se na hora que fosse sortear o número par não houvesse a reposição da bola, como é que ficaria o cálculo? Aí, no caso, ó, se não houvesse a reposição da bola, no caso, eu não ia ter mais 8 resultados possíveis. Por quê? Porque eu não fiz a reposição, eu teria 7. Então, para o número 1, eu teria uma chance em 8. Então, olha só, deixa eu até fechar aqui essa parte, para a gente resolver essa parte aqui, ó. Então, olha só, para o número 1 seria uma chance em 8, certo? Agora, para a segunda probabilidade, seria o quê? Um número, no caso aí, par, né? Para 7. Um número par, no caso aí, eu tenho quantas possibilidades? Já que saiu, no caso, o número 1. Eu 1 para teria, no 7. caso aí, 4. Continuaria as 4 chances, porque o número 1, ele é ímpar, não importa se eu tirasse ele. Então, eu continuaria tendo 4 chances, mas só que agora a urna mudou os resultados possíveis, porque eu não tenho mais a chance de sair o número 1. Eu não tenho mais a chance de sair o número 1. Então, agora eu tenho, no caso aqui, ó, 7. Por que 7? Porque não tenho mais 8 bolas dentro da urna, porque eu não fiz a reposição do número 1. Agora eu multiplico essas frações, ficaria ó, 1 vezes 4, que é igual a 4, certo? E 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Ficaria esse resultado aqui, ó. Agora que eu posso, no caso aqui, eu posso multiplicar por 100, certo? Ficaria 4 vezes 100, daria 400, dividido por 56. No caso aí, ficaria 400 dividido por 56, e aí eu teria uma chance de 7,14%, beleza? Então, seria uma outra probabilidade caso não acontecesse a reposição dessa bolinha. Beleza? Deu para entender? Gabriel Moraes, cadê? Gabriel Moraes, você quer que eu explique novamente, Gabriel? Você consegue me dizer exatamente ali qual é o ponto ali da sua dúvida, se é a interpretação, se é a interpretação, o que que é?
Você consegue me dizer aí mais ou menos o que mais está aí deixando confuso, no caso, dessa parte desse conteúdo? Você consegue expressar? Eu vou avançando aí, resolvendo mais essa questão. Se você conseguir identificar, você me fala, beleza? E aí eu volto. Veja bem, questão número 3. Jogando 2 vezes um dado comum, a probabilidade de se obter 2 números ímpares é... Então, você vai jogar, no caso, 2 dados. Então, olha só, se você joga o dado, no caso, a primeira vez, né? Então, você tem 50% de chance. Essa daqui dá para fazer até de cabeça. Vamos tentar fazer de cabeça, ó. Jogando 2 vezes um dado comum, a probabilidade de se obter 2 números ímpares. Então, olha só, na primeira tentativa lá, ó. Então, na primeira tentativa, qual é a chance de sair, no caso, um número ímpar? Então, veja bem, um dado, né? Um dado, ele é numerado de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é numerado de 1 a 6. Desses 6 números, eu tenho que metade deles, no caso aí, é ímpar. Então, eu posso dizer logo de cara eu tenho, no caso, metade das chances de sair um número ímpar ou 50%, ou então 50%. Agora, olha só, vou jogar o dado, no caso, pela segunda vez. Então, eu vou jogar esse dado aqui pela segunda vez. Então, jogando esse dado pela segunda vez, eu tenho as mesmas chances que a primeira vez. Então, jogando ele pela segunda vez, eu tenho metade das chances, ou então 50%. Agora, para saber qual é a probabilidade desses 2 eventos ocorrerem, né, seguidamente, eu tenho que multiplicar as frações das probabilidades. Eu tenho que multiplicar metade vezes metade. Porque esses 2 eventos têm que acontecer, no caso, em sequência. Então, no caso, são eventos que se tornam, no caso aí, dependentes um do outro, porque se sair um número par, ele não vai, no caso, fazer sentido. Tem que sair um número ímpar, vou jogar de novo o dado, um número ímpar, então isso daí muda todo o cenário. Então, eu multiplico as probabilidades, metade vezes metade, certo? Então, 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a gente pode, no caso, né, transformar isso daqui em número decimal, porque o resultado das probabilidades aí está em números decimais. Então, se eu pego 1 e divido para 4, é a mesma coisa que 0,25. Ou então, você pode pensar assim, ó, eu tenho R$1 e divido para 4 pessoas, cada uma vai ficar com 25 centavos, 0,25. Então, jogando esse dado 2 vezes em seguida, então, ele quer saber a probabilidade de os 2 números serem ímpares, né? Então, a primeira probabilidade é de 50%, a segunda probabilidade também é de 50%, você multiplica essas probabilidades e vai dar, no caso, 0,25. Isso daqui é a mesma coisa também, né, de 25%. É a mesma coisa de 25%. Se eu multiplicasse 1/4 vezes 100, ficaria 100 dividido para 4. 100 dividido para 4 é, no caso, 25%. Então, a resposta poderia ser 25% ou, no caso aí, 0,25%, ou então aí, ó, 0,25%, que no caso seria aí a letra D. Belezinha? Galera, deu para compreender esse exercício e a interpretação mesmo, porque buguei na parte da multiplicação. Na parte de multiplicação, olha só, posso dar um help aqui na multiplicação de fração. A multiplicação de fração, no caso, sempre vai ser, né, um número A dividido pelo número B, multiplicado, no caso aí, pelo número C, vezes um número D, dizer assim. Então, a multiplicação de fração sempre vai ser, no caso aí, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. Seria A vezes C, certo?
dividido por B vezes D. A multiplicação sempre vai ser assim. Ah, mas a gente está multiplicando uma fração por 100, né? Então, seria, no caso aí, ó, a sua dúvida pode ser também, ó, então, a probabilidade de ocorrer, no caso, o evento A, sendo que eu tenho B chances possíveis. Aí, multiplicado, no caso, pelo número C, que seria o 100%. Então, eu multiplico normal, ó, A vezes C, certo? A multiplicação de fração, dividido por B. Essas são as contas como a gente fez aí para descobrir em forma de porcentagem os resultados. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, vou fazer a chamada aqui para fazer a liberação de vocês.